hoje tem que estar trabalhando para vocês e não o contrário, né? Na parte da auditoria, o que acontece? Os sistemas que trabalham aqui no Paraná, ainda tem alguns sistemas, o Beta já começou a se desenvolver um pouco mais, porque existe toda uma demanda em cima do contexto do fiscal. E o fiscal eles foram aprimorando a partir do momento em que eles inseriram dentro do corpo técnico deles alguns ex-fiscais de municípios. Então eles... Eu conheço. Então, oi? Conheço na verdade todos os sistemas, por isso que eu falo com propriedade. O que acontece? Alguns eles não têm esses profissionais, então acabam tendo dificuldade com relação a como formatar tudo isso. Quando você fala, preciso, e tem essa demanda, quero fazer auditoria, mas eu preciso de determinada ferramenta, às vezes eles têm a dificuldade de entender. Por quê? Porque alguns códigos você intima, depois você notifica e depois você autua, certo? Outros códigos, ele vai da intimação para o auto de infração direto. Não tem o processo da notificação. Então, quando a legislação te fala isso, às vezes fica difícil para o sistema compreender. Por exemplo, nós tivemos um período em que alguns sistemas, quando tentaram incorporar da notificação para o auto de infração, ele duplicava. Então, o valor que estava lá de R$20 mil ia para 40 mil capital. Não tem como, aí não dava para gerar automaticamente. E isso faz toda a diferença no processo de auditoria. Tá? Detalhe, como que hoje eu estou fazendo as auditorias no meu município? Aí nós estávamos falando muito ontem sobre a questão do termo político, né? Para que eu evite qualquer ônus político, é importante que eu faça o quê? Que eu fiscalize por setor, gente. Tá? De que forma? Não adianta eu pegar e começar a fiscalizar uma oficina e fiscalizar só aquela oficina. Porque por mais que seja uma denúncia, o que vai acontecer? Vai chegar o contribuinte para o teu prefeito e vai dizer assim, viu, por que você está fiscalizando só eu? E por que você não está fiscalizando os outros? Né? Aí fica com uma questão de perseguição política. Não precisa nós trazer esse ônus para a tributação, percebe? Notifica todo mundo de uma vez. Quem não dever nada, não deve nada. Mas quem tiver alguma coisa para recolher, vai recolher. E aí eu começo a fazer o planejamento fiscal. Né? A partir do momento que eu faço esse planejamento fiscal, eu faço as estratégias setoriais. Então, o que vale mais a pena eu fiscalizar? O que no município de vocês hoje rentabiliza mais? ISS. Mas qual segmento? Por quê? Porque, veja, se você pegar todos os setores têm ISS. Vamos pegar hotel? Quantos hotéis existem na cidade? Né? Construção. Uns 4, 5. Tá. Detalhe. O hotel emite nota, correto? Para quem? O hotel emite nota, correto? 100%? Não. Ele emite nota para quem? Solicita. Correto? Ou seja, hotéis, normalmente eles vivem lotados a semana toda. Por quê? Porque eu tenho um fluxo de pessoas que vão e vêm toda semana. No decorrer do final de semana, normalmente isso fica mais tranquilo porque está vazio ou pessoas que estão passeando. Mas no decorrer da semana, se eu tenho um hotel que tem 40 vagas e ele está emitindo nota, em média, para 6 hospedagens dia, você já tem um sinal vermelho aqui. Mas, Janete, eu estou olhando a nota fiscal eletrônica e na nota fiscal eletrônica tem emissão de 10 notas, ok? Como é que é a frequência? Como é que está essa hospedagem? Ela está lotada ou ela vive, né? Como que é? Quando você vai reservar vaga, ele não diz lotado, 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 lotado. Hoje, se você for, não precisa nem você ir no hotel. Você, se for lá em todas os sites, Trivago, etc. e tal, e você for tentar alocar ou reservar, ele já vai dizer, temos 1 quarto disponível, temos 2 quartos disponíveis nessa data. Então, você está com uma informação 100% quente daquilo que está acontecendo. Percebe?
Nossa, gente, mas... Então, o que eu preciso fazer? Vai lá, verifica só quantos quartos tem. Você já tem como fazer o cálculo da média daquilo que deveria estar sendo recolhido. Percebe? Na questão de obra, gente, o maior contexto da parte de obras é que o quê? Com a questão da Lei 116, em que eu tenho que recolher no local onde é executada a obra, a gente parte do pressuposto de que sempre as empresas estão recolhendo corretamente. Certo? Isso normalmente não procede. Por quê? Porque algumas empresas têm conhecimento da legislação e fazem a coisa certinha. Mas eu tenho outras empresas que, na verdade, o que elas fazem? Deixa passar. Se a fiscalização vir, nós resolvemos. O que é o resolver deles? Significa, eu estou ciente de que eu não estou pagando. Então, se passar 1 ano, 2 anos, prescreve isso, na verdade, né? E eu não vou ter que pagar. Não é o risco que se corre? Quantos municípios, às vezes, você vê lá, qual foi a última data que você fez a auditoria dessa empresa? Aí ele fala lá, 8 anos. Significa que 3 anos já foi-se embora. Percebe? Então, quando eu faço o planejamento da auditoria, eu já tenho que ver 2 detalhes importantes. Primeiro, quais são as periodicidades da fiscalização daqueles segmentos. Ah, está 10 anos sem fazer qualquer checagem daquele segmento, vai atrás. Por quê? Porque você está provavelmente deixando prescrever valores que às vezes podem não ser tão significativos, mas em algumas situações podem ser muito significativos. Tá? Então, olha a temporalidade. Vai lá no teu cadastro e verifica qual foi o período que foi fiscalizado todas essas empresas. Depois, observa a questão de segmentos. Né? Ah, se eu fiscalizei X empresas e não fiscalizei Y, alguma coisa está errada. Porque é o mesmo segmento. Percebe? Então, por mais que eu esteja lá no controle... Opa, o que é? Deixa eu ver onde está aqui. Tá ruim. Viu? Às vezes eu até quero apoiar com algumas coisas, mas eu vou deixar isso aqui tudo para vocês lá no AVA. Vocês baixam. E eu sigo comentando com vocês. Pode ser? Gente, quando eu vou fazer a fiscalização, eu preciso, dentro do contexto da auditoria, primeiro, eu só posso fazer auditoria por um fiscal. Esse negócio de eu vou fazer auditoria e vou mandar um oficial administrativo notificar, intimar a empresa, não pode. Tá? Só quem tem legitimidade para poder fazer a fiscalização é o fiscal. Então, tome cuidado nesse contexto. Os bancos são muito criteriosos nisso. Quando eles observam que você não tem a função de fiscal, eles nem respondem para você. Por quê? Porque não tem legitimidade. Tá? Então, esse contexto... Ah, professora, mas só ser fiscal? Não. Como é que você vai intimar uma empresa? Você vai de crachá? Você está de uniforme? Qual que é a tua vestimenta durante esse período de intimação? Ah, não, mas o município é pequeno, eu conheço todo mundo, eu vou lá, todo mundo sabe que eu sou fiscal. Errado. Você tem que, no mínimo, ter um crachá com a denominação da função e com a matrícula. Porque qualquer empresa tem o direito de saber com quem ela está falando, se ela está entregando a documentação para a pessoa certa, e ela tem que saber com quem se reportar no momento em que ela for entregar a documentação. Na verdade, assim... Não só na área da tributação, porque quando eu estava na outra área, que só tinha assim, um emblema, que já era da prefeitura. Você chegava num departamento assim, num local, você já via que o respeito era outro. Você já te viu com outros olhos. Já dava mais atenção, já ia procurar mais, dependendo do que você ia fazer também. Se for fiscal, mas também se pode. Mas eu prefiro ter o crachá com o colete identificado. Perfeito. É que assim, eu tomo cuidado para não dizer
é obrigatório, porque assim, cada município sabe das suas possibilidades. Então, então se o município tiver o crachá, já ajuda bastante. É claro que se ele tiver um colete do fiscal ou qualquer outra vestimenta, auxilia bastante. Por quê? Porque a pessoa em qualquer momento, em qualquer lugar, ela sabe que ela está se reportando a você, né? Agora, o que eu preciso dentro desse contexto? Gente, eu preciso saber a documentação a ser pedida, né? E cada empresa, Janete, mas é padrão? Não, não é padrão. Padrão são as empresas, de modo geral. Então, eu vou pedir o balanço, o balancete, o diário, razão, né? Vou verificar as notas fiscais que tem lá e vou, de repente, pedir contratos, né? Essa é normalmente a documentação que eu peço. Por que eu peço contratos? Porque lembrem que vocês têm a questão da solidariedade sobre os serviços tomados, né? Então, eu não posso simplesmente pegar serviços prestados e não olhar também o contexto de serviços tomados. Então, lá, pedir diário, balanço, razão, né? Pedir balancete, pedir a questão dos contratos, significa que eu vou estar olhando o cenário como um todo e vou verificar se há necessidade de eu pedir qualquer outra documentação complementar. Na auditoria, gente, eu posso pedir toda e qualquer documentação, tá? Inclusive, se houver a impossibilidade de destinar documentação, como diário, razão, etc. e tal, eu posso, inclusive, pedir a declaração de imposto de renda, tá? Só que tem um detalhe, eu só posso pedir a declaração de imposto de renda em último contexto, tá? Por quê? Porque, primeiro, eu preciso pedir os documentos que são de fonte necessária para o município, percebe? A declaração de imposto de renda, ela é hoje utilizada pela Receita Federal, mas quando eu não tenho nenhuma possibilidade de auferir referente aos documentos que são contextualizados, eu solicito essa documentação também. Por quê? Porque ali eu tenho todo o referencial patrimonial. Percebe? E ali eu tenho a questão dos ganhos. Tem um grande contexto. A maioria das pessoas, quando na verdade ela não declara a questão da retirada da empresa, o que ela faz na declaração do imposto de renda? Qual é a forma que ela foge desse contexto? Ela declara outras receitas, outros rendimentos, outros não sei o quê. Mas de onde que veio esses outros rendimentos, percebe? Então, assim, esse contexto nos auxilia muito em nós levantarmos determinados valores. Bacana? Ah, Janete, mas esses são os documentos que eu peço para qualquer empresa, correto? Lembrando que nós estamos falando dos últimos 5 anos. Então, para municípios como o deles, que já tem a nota fiscal implantada há mais de 5 anos, nota fiscal eletrônica, se torna muito mais tranquilo de você fazer a conferência. Mas quando eu tenho municípios que estão implantando 1 ano, ou vou implantar ainda, eu tenho que fazer a conferência manual. De tudo isso, inclusive, um dos detalhes, por que eu peço a comprovação do pagamento? E muitos contribuintes questionam isso, viu? Mas no teu sistema não tem a comprovação de pagamento? Tenho a comprovação de pagamento. Só que eu peço o comprovante do pagamento porque o sistema é falho, né? Se houve qualquer recolhimento que não está contabilizado dentro do meu sistema, eu tenho como auferir que isso foi realizado, né? Então, quando ele traz essa documentação comprobatória, ele auxilia no processo fiscal justamente para que você diga, viu, no meu sistema consta lá 200 mil pago, mas você me trouxe guia de 204 mil. Né? E aí você vai perceber o quê? Que aquele 4 mil, de repente, não contabilizou em determinado período, porque foi um dia que o sistema deu pico e acabou caindo e não processou. Pode acontecer isso ou não? Pode. Por que a gente faz isso? Porque se você não tomar esses cuidados, né, você vai autuar e a empresa vai entrar com recurso. Então, tomar todos esses cuidados, todos esses detalhes. Agora, quando eu vou fazer a fiscalização de um banco, são esses os mesmos documentos que eu peço? O que eu peço nos bancos? Balancete, balanço, né? O que mais? Plano de contas, diário, o que mais? Contratos, guias de recolhimentos, relatório de ISS,
Porque a partir do momento que ele me emite o relatório, ele está me dizendo quais são as contas que ele, enquanto banco, homologou tributando. Não quer dizer que eu vá aceitar todas essas contas ou vá dizer que realmente as contas que ele está procedendo são as corretas. Mas a partir do momento, daí você diz, Janete, mas o plano de contas tem no Banco Central disponível. Tem. Só que várias vezes a gente pega o plano de contas lá, ele está o da matriz correto e daquela agência ele segue um outro padrão. Não sei por quê. Não, né? Não sei por quê. Então, a gente acaba pedindo justamente para saber o que ele está seguindo. Porque, às vezes, dá uma mudança muito pequena, mas a denominação da conta é outra. Então, quando eu tenho a denominação da conta diferenciada, eu preciso saber o que está acontecendo nesse contexto.